episódio do Bragcast de hoje, iremos receber o cantor e compositor Nicolas Santana, popularmente conhecido como Poeta. O baiano, que mora em Vilhena há 13 anos, possui cerca de 353 composições em andamento, lançou recentemente um EP no Spotify com 5 canções e gravou um clipe em Salvador com o tema Pandemia. Nicolas, seja muito bem-vindo ao Bragcast. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, obrigado. Nicolas, de onde vem esse apelido Poeta? É bem interessante a história, porque desde pequeno, desde os 6 até os mais ou menos 8 anos de idade, eu calculo isso da minha alfabetização. Então eu escrevo desde muito cedo, desde dessa pré-infância, né? Vamos dizer assim, desde antes da pré-adolescência. E depois que eu entrei no ensino médio, eu comecei a escrever para garotas, e também eu conversava muito e falava muitas frases de efeito com meus amigos. Eu sempre tinha um ar meio de filosofia, de poesia. Foi aí que então um amigo meu, chamado Vitor, que inclusive é um dos músicos que toca comigo, o Vitor Biel, ele começou a me chamar de poeta. E depois de um projeto de extensão lá no IFRO, esse apelido começou a pegar, e pegou muito. Tanto é que às vezes a galera não me conhece por Nicolas Santana, às vezes me conhece o poeta, ou o garoto da MPB, ou o poeta da MPB, né? Por conta das composições e das frases de efeito no período da escola. E como você inicia no meio artístico? É meio com uma bomba, né? Na minha família não tem ninguém que toca nada, não tem ninguém que escreve nada. O meu pai é um comunicador, né? O meu pai fez 3 faculdades e tal, tem uma base de estudos e se comunica muito bem, mas ele não canta, não dança, Não é das artes. Não tem nenhuma relação a nenhuma arte, né? E começou muito cedo, como eu disse, entre os 6 e 8 anos de idade eu já estava fazendo minha primeira canção. Ganhei o meu violão com 8 anos de idade, que também é uma história curiosa, porque eu não lembro direito qual era a data em especial, mas eu lembro que meu pai chegou de viagem e trouxe presente para todos os filhos, né? Eu venho de uma família de 3 irmãos, né? Eu e mais 2 irmãos mais velhos, a Lorena e o Laio. E os meus irmãos ganharam brinquedos, né? A minha irmã na época ganhou um carrinho de controle remoto, acho que era da Xuxa, que era simplesmente incrível. O carrinho fazia pirueta, cantava, respondia o que você perguntava para ele, era incrível o carrinho. O meu irmão ganhou um helicóptero de controle remoto, que voava sozinho e filmava e não sei o que. E aí meu pai deixou o meu presente por último e não piscava, não fazia barulho sozinho, não era de controle remoto, simplesmente era um violão, que inclusive eu guardo com muito carinho até hoje, mesmo ele no momento não ter condições de ser tocado, né? Infelizmente ele foi danificado, e até então ainda não encontrei uma pessoa para estar fazendo a reforma dele. E já se vai o quê, né? Tenho 21 anos, já se vai 13 anos desde que eu ganhei meu primeiro violão. Nossa, mas nunca tocou ele? Não, toquei durante muito tempo, né? É interessante que o meu pai me deu o violão e eu ainda não fazia aula. Na verdade, diga-se de passagem, eu nunca fiz aula, na verdade, né? Eu fiz 2 semanas, 3 semanas de aula e depois o restante eu aprendi sozinho. Porque enquanto meus irmãos tinham ganhado brinquedos super interessantes, eu tinha ganhado violão. Então, tipo, pra eu me divertir com violão, eu tinha que estudar. E naquela época, com 8 anos de idade, né, beirando os 9, enquanto o meu irmão tava brincando com o helicóptero e minha irmã de carrinho, eu também queria um carrinho, um helicóptero, uma bola, né? E eu ganhei um violão. E ele ficou bastante tempo assim, jogado no canto. Eu sabia tocar um pouco, já escrevia, já fazia poesias, tinha um caderninho preto meu que ficava escondido. Uma curiosidade também, eu achava que era errado escrever, porque o meu irmão, desde pequeno, sempre foi bastante responsável e sempre gostou de jogar bola e fazer algumas coisas, vamos dizer assim, que são mais comuns. A minha irmã sempre gostou de dança, de música, assim, eu digo da parte de dança e de moda, né? Aquela época do Restart, aquelas coisas. As calças coloridas, maravilhosas. Eu não usei, graças a Deus. Eu acho que eu usei, não me lembro, mas acredito que eu usei. Essa vergonha eu não passei, não. Acho que eu tinha um azul marinho, que era uma cor incrível. Tipo essa sua pulseira, essa. Essa era pulseira. maravilhosa, eu não sabia dela. E aí, nessa época, que eu deixei o violão de canto, porque não era uma coisa interessante pra eu fazer na época, né? Eu queria ter brinquedos legais. Depois de um tempo, mesmo eu nunca deixei de escrever, sempre escrevi. Achava que era errado,
por conta disso. Meus irmãos tinham hobbies e escolheram profissões mais comuns, e aí era complicado o filho mais novo, que sempre é digamos assim, abre aspas, o mais queridinho, ou talvez até mesmo mais problemático, mais manhento, fecha aspas, o mais irresponsável, fecha aspas. Era complicado chegar pro meu pai e falar, pô, a minha irmã querendo ser médico, minha irmã querendo ser engenheiro, pô pai, eu quero fazer música. Então, eu achava errado, né? Eu escondia as minhas composições. Eu só fui mostrar para os meus pais as minhas composições com 15 anos de idade. Nossa. Beirando os 15, entre os 14 e os 15 anos de idade, né? Então, eu achava errado escrever. Eu não falava para ninguém que eu escrevia, até o momento em que eu comecei a ter uma vida, abre aspas, uma vida amorosa mais ativa, fecha aspas, e eu comecei a escrever para garotas e tal. Aquela coisa toda da escola e da pré-adolescência, né? Então eu achava que era super errado. Apesar de quando eu mostrei as músicas pro meu pai, dele ter ficado muito mais animado do que eu. Nossa. Tanto é que ele, até hoje, com os pés no chão, nós projetamos coisas grandes no futuro, né? Eu digo assim, né? De que ele sempre ensinou pra gente de que seja o seu sonho, abre aspas, seu sonho mais comum, fecha aspas, ou um sonho um pouco mais distante, né? Um sonho um pouquinho mais grande, tem que haver trabalho, tem que haver disciplina, né? Então, desde bem pequenininho, meu pai sempre ensinou isso pra gente. Seu maior incentivador é o seu pai na arte? Eu acho que, na verdade, o meu pai acho que é meu maior incentivador na vida, assim, né? É claro que a gente tem os nossos conflitos de pai e filho, referente também a que temos uma distância de idade muito grande, né? Entre eu e meu pai somos aproximadamente o quê? São 28 anos, né? De diferença, né? Sim. Então, é praticamente 3 gerações e nós temos, às vezes, nós temos atividades que nós não fazemos em comum, né? Nós temos pensamentos que não condizem. Mas ele nunca deixou de me apoiar. Tanto é que os meus instrumentos foram todos presentes deles. Na verdade, eu diria que uns 80% dos meus instrumentos foi presente deles. Alguns outros que eu ganhei de um amigo, ganhei um cavaquinho de um primo e tal. Mas ele sempre foi o meu maior incentivador e sempre me cobra. Então, quando eu faço uma música boa, ele me cobra de fazer mais 3. Quando eu erro alguma coisa, quando ele vai me ver em algum show, ele faz uma anotação na cabeça dele e depois no outro dia vai falar, você errou nisso, acho que é interessante você fazer isso, aquilo. Então, ao mesmo tempo, o meu pai nunca foi muito de elogiar, mas ele sempre foi de encaminhar para que a gente buscasse melhora. E para mim e para nós temos consciência de que isso nada mais é que um incentivo, né? Qual foi a reação deles quando você falou, não, eu não quero seguir uma profissão dessas convencionais, eu quero ser cantor? No começo, quando eu era bem mais novo, quando eu mostrei beirando os 14, 15 anos de idade, eles apoiavam muito, muito mesmo. A questão de sair para tocar e tal, mas a minha idade limitava bastante, né? A questão de casas de show, mexer com gente mais velha, etc. Então sempre se tinha a responsabilidade de estar em casa em determinados horários, não sair tão tarde, sempre saber com quem estava, onde iria, né? Qual lugar que iria frequentar, escolher a dedo as casas em que eu iria frequentar, né? Que eu iria tocar. Sim. Isso aconteceu até os meus 18, ali, beirando os 17 e 18 anos de idade. Depois as responsabilidades de adulto começaram a vir, né, como a faculdade, como as responsabilidades financeiras, morais e com a lei, e esse apoio, vamos dizer assim, se tornou também apesar de ainda existir o apoio, mas também tem a parte da cobrança em relação à vida que eu ainda não tenho, né? Eu ainda não sou um cantor famoso, ainda não sou rico, eu ainda não faço sucesso. Então, entre A e B, que é o plano, são os planos, você tem que sempre ter várias opções. E a alternativa que hoje eu vivo é que eu tenho um trabalho fixo de carteira assinada, né? Trabalho no administrativo de um escritório. E à noite, nos finais de semana e também durante a semana, nos dias próximos, eu faço shows à noite, né? Então, eu tenho 2 rendas, consigo assim... fazer a manutenção dos meus violões e tal, essas responsabilidades são todas minhas. O meu pai me ajuda em relação à moradia, à alimentação e tal, mas as responsabilidades de adulto vão chegando e as coisas mudam, né? Sim. Então,
digamos que a partir dos 17, 18 anos de idade, a cobrança em relação à vida real começou a ser um pouco mais intensa. Consequentemente, o apoio lúdico de ser famoso e tal começou a ficar um pouco mais pé no chão, né? E evidencia que eu ainda tenho muito trabalho, muito caminho a percorrer até chegar nesse momento, né? Desde quando você começa na música, quais são os gêneros que você consome e como você define o seu estilo hoje? Me fizeram essa pergunta hoje e eu, sinceramente, eu falei de diversos nomes de artistas e eu não consegui me identificar exatamente em nenhum dos gêneros citados, né? Eu tenho muita influência do Gabriel Elias, que é um cantor que vem fazendo, né, uma fanbase, né, bastante interessante na internet. Gosto muito do Vitor Clay, né, o garoto que canta o sol. Gosto muito de bandas antigas, Detonautas. Gosto muito do Nando Reis, é um dos meus compositores favoritos. O meu compositor favorito é o Guilherme de Sá, que é o ex-vocalista da banda Rosa de Saron, que é um compositor assim, de uma maestria nas palavras enorme. E tenho diversos outras pessoas em quem eu me inspiro, né? Mas hoje eu acredito que uma coisa pop rock, mais levada também para os love songs, que que tá muito na moda hoje, né? Sim. Uma mistura de reggae com um pouco de MPB, com um pouco de rap, um pouco de samba. Gosto muito de samba. Eu cresci ouvindo Benito de Paula, Dona Ivone de Lara, Bete Carvalho, Dorival Caymmi, Peninha, Cartola. Eu ouvi todos esses caras, Seu Jorge. Meu pai tem um gosto muito, muito, muito bom pra música. E eu agradeço muito também, porque apesar dele não saber, ele me influenciou muito, né, a ter um gosto musical diferente, né? E consequentemente eu consigo mesclar tudo isso nas minhas canções. As suas produções, então, ela tem essa miscigenação? Você tem um samba, você tem... Quais são os gêneros que você mais produziu? Poxa, eu acho que eu produzo muito love song, músicas com no máximo 5, 6 notas, uma melodia simples, fácil de cantar, com frases rápidas, mas também com tons que lembram... uma frase que eu escuto muito quando as pessoas escutam a minha música é que assim, parece que você escreveu pra mim, entendeu? Parece que você escreveu pro meu antigo relacionamento, parece que você escreveu pra pessoa que eu gosto, parece que você escreveu pro meu pai, parece que você escreveu porque eu vivi hoje. Eu escuto muito isso das pessoas. Gente. E eu acredito que eu sou muito... Tem muito essa mistura, muito mesmo. Mas se for a título de comparação hoje, eu acredito que os artistas que mais se parecem com as minhas músicas hoje, apesar de eu não copiá-las, mas gostar bastante, acho que o Armandinho, o Gabriel Elias, o próprio Vitor Clay. Tem uma banda também muito famosa chamada Outro Eu, 1120, Super Combo. São bandas que eu curto e que eu escuto bastante, né? Atitude 67, né? Mas se você me perguntar o que você gosta mesmo de tocar, eu gosto de tocar tudo. Mas tudo, abre aspas, menos sertanejo, fecha aspas. Por que não sertanejo? Vamos lá. Eu não critico quem toca, na verdade eu consumo sertanejo, né? Não da forma que eu consumo esses outros gêneros, porém eu não consigo explicar. Assim como eu não consigo explicar exatamente o meu gênero, eu não consigo explicar o sentimento que eu tenho escutando sertanejo. Eu entendo que hoje é uma febre, eu entendo que as pessoas, como eu falei, algumas pessoas viram pra mim e falam, eu me identifico com a sua música. Assim como as pessoas se identificam com o sertanejo, com o funk, com o brega funk, com a pisadinha. E são títulos interessantes, que eu consumo também. Mas eu não consumo no meu dia a dia. Eu não consumo como poesia, como arte, né? Eu consumo como uma coisa voltada à diversão, né? E aí, eu não acho a música sertaneja e nem o funk e nem o eletropop, vamos dizer assim, uma coisa tão introspectiva quanto as minhas canções e quanto aos gêneros que eu escuto. Não que eu me ache superior a isso, muito pelo contrário. Eu tinha um professor na faculdade que me falava que se a música faz sucesso, a música é boa. Independente se tem palavrão, independente se tem palavras de baixo calão, duplo sentido. Né? Se a música fez sucesso, ela é boa, né? Que a gente vai chegar lá quando eu fiz faculdade de música. Você cursou na faculdade de música? Cursei. Concluiu ela? Como é que foi? Não. No ano passado,
Eu estive em Salvador, morei em Salvador, né? Voltei para minha terra natal. Morei 1 ano e 4 meses lá, né? Voltei, fui em fevereiro, perdão, fui em janeiro. E voltei em janeiro de 2020, voltei em abril de 2021, 1 ano e 4 meses lá. E foi uma experiência muito interessante mesmo. Assim que eu cheguei lá, eu vi as dificuldades, né? As dificuldades, principalmente porque a gente tem uma visão assim, poxa, mas eu tô fazendo música, a galera gosta, mas o meu som não sai da minha escola, não sai da minha faculdade, não sai da minha roda de amigos, não vai para outros locais. Aí eu achei que indo para um polo maior, né? Uma cidade, ainda mais Salvador, que é a cidade da música, eu achei que eu iria conseguir um público maior. E quando eu digo maior, eu digo de proporção, não diria enorme, mas de uma proporção ok. Não aconteceu isso. Inclusive na semana que se instaurou a pandemia, eu iria fazer o meu primeiro show lá. Nossa. E infelizmente não deu certo, né? A pandemia veio para ficar 15 dias, já está quase 2 anos. Mas eu consegui fazer bons amigos, consegui fazer bons contatos, consegui fazer uma fanbase lá muito boa. Nossa. Eu diria que, sei lá, uns 70% da galera que me curte é daqui de Vilhena, porque aqui é o local onde eu vivo. E os outros 30% tá espalhado entre São Paulo e Salvador. Eu diria que uns 28% em Salvador e os outros 2% em São Paulo. E é interessante tocar nesse assunto porque a gente imagina, né? As pessoas sempre falam assim. Eu tinha um senso de que para que você conquiste os seus objetivos na vida, você tem que trabalhar. Mas é importante que você também entenda as consequências de você ter escolhido determinadas profissões. Sim. E eu escolhi, infelizmente, na época, eu não tinha um plano, né? Eu não tinha um plano. Foi de forma muito emocional e não racional. Porque eu achava que quando eu chegasse lá, eu iria conseguir essa fanbase, que eu iria bater na porta de um produtor e esse produtor iria abraçar as minhas ideias, as minhas emoções, as minhas canções. E não foi bem assim. E junto com o não, veio uma depressão muito forte. E ao mesmo tempo também veio a pandemia, que mostrou um lado ainda mais introspectivo meu. Que foi o lado em que eu me comovia muito mesmo. As notícias no jornal, o fato das pessoas não poderem sair, isso privou a minha mente, né, de sentir coisas boas, vamos dizer assim. E eu me afoguei dentro das próprias coisas que eu sempre me alegrei de ter, que é ser sentimental demais, ser emocional demais, ser uma pessoa que se entrega às emoções, uma pessoa, digamos até uma pessoa rara hoje em dia, né? Intensa, gente intensa profunda, é complicado. Né? E é engraçado que tem uma música minha que fala, né, que nós somos outonos, sempre somos velhos outonos. O outono é a estação da colheita, e eu fiz essa música justamente pra... na verdade ela é uma brincadeira que eu faço com essa estação da colheita, que é o outono, que às vezes nós somos outono de alguém, nós sempre fomos, né, o outono de alguém. Alguém foi lá e depositou uma sementinha de amor em você, alguém foi lá e depositou uma esperança em você, e na hora do outono não pôde colher aquilo que se era esperado. Porque apesar do outono ser uma das melhores épocas de você colher, né, que dão os frutos mais gostosos, que dão as folhas mais gostosas, não é certo de que nessa determinada época do ano você vai conseguir obter a safra na quantidade que você esperava obter, porque o outono, como a gente sabe, ele é muito instável. Então, nós somos outonos das outras pessoas. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida alguém já depositou carinho, esperança, um sonho. Acho que todo ser humano, né, já recebeu e não conseguiu colher. Na hora que chegou a hora de fazer a colheita, não conseguiu ter a quantidade daquilo que se planejava. E foi isso que aconteceu comigo, sendo que eu fiz essa música quase 5 anos atrás. E aconteceu comigo isso em 2020. Eu plantei uma coisa enorme, eu plantei... eu diria que eu me entreguei ao máximo, assim, psicologicamente falando, financeiramente falando. Eu me entreguei ao máximo a um sonho que, né, que eu iria colher no meu outono, e infelizmente eu não pude fazer a colheita que eu achei
que eu iria colher. Você ficou quanto tempo na faculdade? Por que você não concluiu ela? Foram 7 meses na faculdade, né? Eu, pelo processo depressivo e tal, eu terminei reprovando em duas matérias, e não foi por falta de estudo nem nada disso. Foi um conjunto de vários fatores que me fizeram literalmente desandar na faculdade. Eu não estava bem emocionalmente, e comecei a pular etapas. Eu não dormia, eu não me alimentava direito, eu não me relacionava com os meus familiares, eu ficava trancado dentro do apartamento que eu morava na época. Eu não escrevia. E aí uma pessoa que foi muito importante no meu 2020, que foi o Quióstenes Moreira, que foi um dos produtores, uma das pessoas que me ajudaram a gravar o meu EP. Eu conheci ele na faculdade e ele me tirou desse contexto de melodrama e tal, de me sentir, desculpa o palavreado, mas me sentir um merda. Desculpa. Tranquilo. E ele me tirou dessa condição para me trazer a um momento de que você pode errar, você pode investir em uma coisa e não der certo, a única coisa que você não pode fazer é desistir. E aí eu juntei com tudo aquilo que meu pai tinha me ensinado, com tudo aquilo que eu já tinha passado na minha vida, com todas as esperanças que algumas pessoas depositaram em mim, e juntei tudo isso e comecei a buscar soluções. Foi aí que eu conheci o Fábio Aruga, que foi o produtor fonográfico que abriu as portas da casa dele, do estúdio dele, me acolheu dentro do estúdio dele e gravou as minhas canções de forma incrível, assim, né? O Fábio é um músico incrível, é uma pessoa incrível, inclusive ontem eu estava conversando com ele, e ele me acolheu e gravou os meus singles, né, que formam o EP com 5 canções. E então eu realizei o meu sonho, que era de gravar em um estúdio pela primeira vez. Nossa. Mas assim, né, numa proporção meio pequena. Mas é um tijolinho que eu coloquei ali na construção de uma coisa bem maior, né? E eu sempre falo que a gente que trabalha com o público, não que você tem que procurar isso, porque eu acho que essas coisas elas não se procuram, essas coisas te encontram. Fazer boas amizades, né? Ter boas amizades é de extrema importância, porque você trabalha com comunicação com o público, você trabalha com o gesto do público perante a você. Então você tem que ser uma pessoa, você tem que ser verdadeiro aquilo que você é, e se as pessoas quiserem se aproximar de você, elas vão se aproximar. Eu fico muito feliz de ter feito as amizades que eu fiz. Eu literalmente eu fui salvo pelo Quióstenes, porque as coisas não estavam da maneira que eu planejei. A minha vida num contexto inteiro, ela estava totalmente sem sentido, sem foco, eu estava sem inspiração. Uma pessoa que consegue escrever 10 músicas em, sei lá, 7 horas, se você me der 7 horas eu te escrevo 10 músicas, e eu não tinha mais inspiração, não tinha mais contexto, não tinha mais amor por aquilo que eu mais amo no mundo. Você acha que a faculdade matou um pouco disso em você? Você conseguiu apresentar algo do que você já produziu lá? Enfim, eu acho que a faculdade veio para me mostrar a realidade da profissão que eu escolhi, a realidade de que nem todo mundo chega lá, às vezes não por falta de talento, muito menos por falta de trabalho, simplesmente por consequência da vida, do destino, talvez não sejam os planos, né? Me mostrou isso, me fez ter uma outra perspectiva de que a gente não faz nada sozinho. Eu já tinha essa consciência, mas ainda não tinha visto a perspectiva. Então, quando eu me vi sozinho, dentro de um apartamento, praticamente tendo o dinheiro contado ali para fazer as coisas da minha vida. Depois eu perdi o benefício, porque eu reprovei na faculdade, consequentemente o meu pai cortou a minha... Como é que é o nome? Consequentemente meu pai cortou a minha ajuda financeira. Então comecei a trabalhar, comecei a fazer isso, comecei aquilo, fui acolhido pelos meus amigos e sabe, é importante que, independentemente do que você faça, seja uma coisa que envolva sentimento, no meu caso com a música, ou seja uma coisa que seja uma coisa um pouco mais fria, profissional, sei lá, seja um CEO de uma empresa, um dono, não sei. É importante que você tenha uma coisa na sua vida, que você tenha um plano. E eu não tinha um plano.
Então, quando o meu pai chegou pra mim e falou, ó, agora, como você aprovou na sua faculdade, você foi responsável, como você não agiu, eu não vejo melhora no aspecto de você como um adulto. Agora você vai ter que encarar a realidade, qual que é a realidade. Eu te dei a oportunidade de você realizar o seu sonho, você falar pra mim que você queria fazer música. E você desperdiçou essa oportunidade. Então agora você vai ver a realidade. Então a lição que eu falei depois dos 18 anos de idade, ela se concretizou ainda mais em 2020. Porque eu apesar de todo o contexto depressivo e etc, etc, hoje eu consigo enxergar que eu tinha a condição de não reprovar na faculdade. Entendeu? Hoje, como eu já tenho o meu quadro depressivo melhorou muito e etc, hoje eu tenho consciência de que eu tinha condição de não reprovar. Mas naquela época, com toda a confusão psicológica, emocional e tal, infelizmente acometeu isso a mim. Isso foi um erro meu. Então aprender isso no ano passado para mim foi de extrema importância para eu construir um 2021 melhor. Então em 2021 eu comecei a ter mais responsabilidades, eu comecei a guardar dinheiro, eu comecei a ter os pés no chão referente aos meus próprios sonhos. Né? Maturidade. Quais instrumentos você arrisca hoje? Eu tenho um violão, na verdade eu tenho 3 violões. Nossa. Tenho 3 violões, tenho esse que no momento é o meu filho, né? Ele tem muito laço comigo, pra falar bem a verdade. Eu achava que o meu antigo violão, antes desse, era o violão em que eu tinha mais laços. Muito pelo contrário. É o violão que eu tenho menos laços. Gente. Eu acho que esse violão aqui, por todo o contexto de como ele chegou na minha vida, ele traz um significado bem interessante. Toco teclado, bem pouco mesmo, tenho teclado. Inclusive foi um dos presentes que meu pai me deu. E tudo aprendi sozinho, né? Não, pelo amor de Deus, não sou arrogante não. Mas. Autodidata o nome. Não. Internet, livro, imprimir as coisas, às vezes imprimia escondido no trabalho, essas coisas, e ficava vendo, entendeu? Ficava estudando. Ia pra escola, perguntava pra quem sabia tocar, né? Quando eu ganhei o teclado mesmo. Na época eu me relacionava com uma garota que sabia tocar teclado. Então eu pegava as apostilas dela, ia pra casa e estudava um pouco, né? Inclusive faz um bom tempo que eu não ligo meu teclado. Tem um cavaquinho, ganhei de presente de um primo meu. Tem uma gaita. Já tive um carrom, não tenho mais. Eu fiquei bem pouco tempo com o meu carrom, né? Tem um ukulele, quer dizer, tive um ukulele, não tenho mais também, né? Eu dei de presente meu ukulele pra uma pessoa. Enfim, eu me arrisco nisso aí, mas o que eu toco mesmo, que todo dia, se eu não tocar pelo menos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, às vezes eu falo, eu vou tocar 5 minutos, olha no relógio, é meia-noite, né? Toco 4 horas e eu mal vi, né? É o violão, né? O violão. E pretendo ainda me aprofundar nos estudos do violão e tal, fazer talvez ter aulas de violão clássico, né? Saber ler partitura direitinho, né? Que apesar de eu saber ler um pouco, ainda não é aquela coisa de bater o olho e fazer. Sim. Quase uma nova língua, né? A partitura. É demais. E música é pura matemática. Pura matemática. Eu achava de humanas! Não, eu achava assim, eu vou ser músico, eu só vou pegar o violãozinho lá e vou escrever e tal. Nossa, amado. Eu esqueci o nome do meu professor, mas eu vou lembrar até o final do podcast. Mas ele era, assim, muito legal, mas a matéria dele eu odiava. Eu passei na matéria dele, mas eu odiava a matéria dele porque era pura matemática a matéria dele. E aí mínima, e semínima, e nota pontuada, isso e aquilo, que é teoria musical, né? E é muito, muito complicado. Muito complicado mesmo, é pura matemática. Você faz contas e mais contas, tem equação, tem um monte de coisa. Porque não, quando você entra numa faculdade de artes, você acha que vai ser toda aquela piração hollywoodiana, né? A gente vai começar compondo, vamos começar atuando, e não é. A teoria mata muito. Eu tiro isso pelo jornalismo. Eu achei que a gente já começaria na frente da TV, lendo os textos, mas não, tem a teoria pra te matar antes. E é o que... Uma dúvida. Por que a maioria dos músicos tem essa relação com o instrumento? Explica, o que é isso? Assim,
depende, assim, tem uma variação de músico para músico, né? Como você falou, a maioria. O nosso instrumento é como se fosse assim, o médico, por exemplo, ele tem uma relação muito interessante também com, acho que é o estetoscópio, né? Que é aquela coisa que ele bota no pescoço, que você escuta os batimentos cardíacos, né? A respiração e tal. Um médico, ele não empresta um estetoscópio para ninguém. Né? E, pelo menos os médicos que eu conheço não faz sentido emprestar, né? Assim como existem pessoas que têm ciúmes com os carros, com a casa, né? Assim como tem pessoas, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, sua mãe tem tapoé? Tem, ela morre por elas. E ela morre pelas tapoé dela, né? Se você pegar uma tapoé e falar assim, não, mãe, um amigo meu vai levar um pedaço de bolo aqui. Não, dá na de manteiga. Acho que a sua mãe pega a geladeira e dá na sua cabeça, né? Não é assim? Sim. É a mesma coisa o instrumento, né? O instrumento, pra mim, nada mais é do que a extensão do meu corpo, né? Metade de mim é poesia, a outra metade eu ainda tô escrevendo, entendeu? E o violão, né, o meu instrumento, nada mais é do que a extensão da minha arte, a extensão daquilo que eu sinto por dentro. Eu não expresso nada no meu violão que eu vou me sentir mal de eu estar tocando ou de eu estar fazendo depois. Então, assim, eu vou contar até a história do violão que tem relação com isso. Eu já ia te perguntar, qual é a história interessante que você falou? O violão, eu ganhei meu primeiro violão lá com 8 anos e tal. Tenho muito amor por aquele violão, pretendo reformar ele para que ele volte a ser funcional. Ele é um violão muito bom. E aí, ele é de nylon, né? O meu primeiro violão foi de nylon, preto, um Memphis. E por que pareça, mesmo ganhando um violão profissional, sempre que eu estava em casa eu tocava o Memphis. Porque eu tinha muito carinho por ele ser o primeiro e tal, por ele ser de nylon, ser mais fácil de tocar. Até que um dia, um músico super talentoso aqui da cidade virou pra mim e falou assim, cara, o nylon e o aço são totalmente diferentes. Se você não começar a ensaiar o seu repertório no aço, quando você for fazer um show valendo mesmo, tu vai se embolar todo. Então começa a ensaiar no seu de aço. Aí eu comecei a me entregar mais ao violão de aço. A história interessante do meu violão anterior a esse é que estava eu em casa, acho que em 2015, por aí, tinha uns 14, 15 anos de idade. Estava eu em casa e o meu pai simplesmente chegou do nada. Meu pai tem dessas. Bota uma roupa aí. Botar uma roupa? Já tô de roupa. Não, bota uma roupa aí que a gente vai dar uma volta. E não me explicou pra onde, pra quê, enfim. E aí eu fui, como o meu pai, meu pai é faixa preta de taekwondo, né? E todos lá em casa, né? Desde bem pequenos somos iniciados nas artes marciais. Então todos lá em casa já fizeram algum tipo de luta. Todos lá em casa sabem lutar. Desde os 3 anos de idade, né? Desde quando aprendi a andar eu frequento o ringue e as artes marciais. E aí eu achei que a gente iria treinar. E aí eu coloquei tipo uma roupa qualquer, tipo, leve, né? Pra conseguir fazer os movimentos e tal. Um short bem curto e tal, pra conseguir chutar, né? Taekwondo envolve muito chute. Camisa regata e um chinelo. Não levei nada, celular, nem nada. E aí eu achei que a gente ia treinar. E de repente, né? A gente passou do local que a gente treina. e aí passamos de vários outros locais que poderiam ser possíveis que a gente treinasse. E de repente a gente foi parar numa loja de música. E eu lembro que eu falei, não, só vou ver uma coisa aqui. Aí ele saiu, entrou e tal. Aí eu saí do carro. E aí ele virou pra mim e falou assim, ele murmurou alguma coisa com o atendente, ele já tinha combinado, não sei, eu já tinha visto anteriormente com a atendente. E ele me falou assim, se você fosse comprar um violão aqui agora, que violão você pegaria? Sim, que violão você queria? Aí eu olhei um violão lindo, que era dessa cor assim, só que ele era bem fosco, mas ele era lindo o violão. Acho que era um violão, acho que era um Memphis, mas era de aço também, dessa cor aí. Nossa, lindo o violão, lindo. Só que ele era bem inferior o som dele, bem inferior mesmo, aos violões que eu já tive. E aí, mas eu não entendia nada de som. Aí o luthier da loja veio até mim e me falou que me indicou um Strindberg, né, um violão um pouquinho mais encorpado. E aí eu me apaixonei por som desse Strindberg e aí eu ofereci, não, seria esse aqui. Só que eu peguei o violão, mostrei e deixei lá. E aí ele virou pra mim e falou, você não vai levar não? Né?
Aí eu falei, oi? Você não vai levar não? Você escolhe o violão e não tira ele do pedestal? Gente. Aí eu falei, tá, mas a gente vai levar o violão? Vai levar o violão. E aí eu falei, não, peraí. É pra escolher qualquer um. Ah não, qualquer um. Aí tinha um violão que um amigo meu tinha, um Takamine Rosé, lindo. E ele tem umas artes assim desenhadas pelo braço e pelo corpo do violão, pelo tampo e tal. Muito bonito. Ele é um rosa bem clarinho assim. Mais claro que o rosa bebê, bem clarinho mesmo. Uhum. Parece até blush, sabe? E ele era muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Falei, cara, eu quero esse violão. E o preço? R$4.000. Nossa. Aí o meu pai falou, se você levar esse violão mais caro, é isso que você tanto quer, a gente não vai levar as outras coisas. Aí eu falei, não, pera, pai, calma. A gente veio aqui, você falou pra eu botar uma roupa. Você chegou em casa e falou, bota uma roupa aí. Eu botei uma roupa, eu achei que a gente ia treinar. Aí a gente chega aqui, o senhor falou que qual violão que eu compraria, assim, só uma ideia. De repente eu toco no violão, tu fala que a gente vai levar. Aí depois tu abriu pra escolher o violão que eu quisesse. E agora tu fala que a gente vai levar mais coisa ainda. Eu falei, aí ele falou, se você levar esse mais caro, de 4.000, a gente não vai levar as outras coisas. Eu falei, que outras coisas? Pedestal, caixa de som, microfone profissional, mesa de som, etc, etc. A gente não leva as outras coisas. Eu falei, tá, vamos entrar em negociação aqui, calma aí. Vamos lá. Peguei novamente o violão o violão que eu tinha anteriormente, o Strindberg, caramelo que eu tinha, que era lindo também, espetacular o som dele, até hoje é espetacular. Eu diria que o som dele é até melhor que esse, porque tá amaciado. Uhum. E aí eu levei tudo, eu fiz a limpa na loja. Fiz a limpa. Eu falei, não, meu pai... Tava aquela coisa, emoção. Cheguei em casa, fiz um show durante 2 horas particular pra minha família, com os meus equipamentos novos. E foi incrível esse dia pra mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu vi a felicidade do meu pai me ver feliz. Era muito... É uma coisa assim inimaginável, sabe? E a partir daí eu comecei a tocar na noite. Porque eu tocava em evento pequenininho e às vezes pegava um violão emprestado. Às vezes pegava o violão da escola, né? Na escola onde eu estudava tinha um violão, eu pegava o violão lá. E fazia os showzinhos assim, né? Fazia festa particular, abria evento de escola, essas coisas, abria casamento. Cheguei a abrir casamento. Você se lembra do seu primeiro show? Meu primeiro show... Picanha na Chapa. Como foi a experiência? Foi... Na verdade foi assim... Não foi um show. Foi um teste que eu fiz no Picanha. E assim, né, pra ver como é que eu iria me comportar a primeira vez no palco. No início, né, você pergunta, você tá nervoso? Eu falei, nunca senti nervosismo pra essas coisas. Sabe, porque é como eu falei, é uma extensão de mim. Se eu ficar nervoso, não sou eu, né? É uma extensão de mim. O que eu canto, o que eu falo, o que eu penso, o que eu coloco nas canções, tudo é meu. Mas eu ficar nervoso, então eu vou estar sendo uma pessoa que eu não sou, né? Como é que eu vou estar inseguro com uma coisa que é minha? E aí, depois desse teste no Picanha, eu fui fazer um teste lá no Strike Bar. E depois no Strike Bar, o Sandro e o Altair gostaram muito do meu som e me convidaram eu não lembro se foi no dia seguinte ou na semana seguinte, mas eu lembro que foi no domingo. E eu fiz 3 horinhas de show lá, ganhei meu primeiro cachê. E aí, desde lá, não parei mais, né? Eu só parei em 2020 por conta da pandemia. Mas eu fazia lives no Instagram junto com o Kiosses e gravei o EP, né? Também. Já são 6 anos, né? De 2015 pra cá, 2021, são 6 anos. E por incrível que pareça, apesar de ter 6 anos, né, trabalhando nisso, eu alcancei a estabilidade, assim, agora, né, depois dessa volta. Porque até então ainda era muito novo, ainda não tinha essa responsabilidade com dinheiro, essas coisas, ainda não tinha a responsabilidade de horários, etc, do jeito que era, do jeito que é hoje. E ainda não existiam na cidade casas que abraçaram o meu som, como as casas que hoje em dia me abraçam o meu som, né? Hoje o shopping, por exemplo, é um local em que dia de domingo, às vezes eu toco sexta, sábado, as pessoas sabem que indo em determinados dias da semana elas vão viver lá e vão curtir o som que eu tenho pra oferecer, né? Seu estilo musical já foi um empecilho, então, pra vender shows? Já foi um empecilho, né? Porque até então eu não diria que eu sou... Eu não sou arrogante e muito menos ingênuo em dizer que eu fui pioneiro. Muito pelo contrário. Eu acho que na minha idade eu fui pioneiro.
que eu comecei muito jovem, né? Era meio que assim impressionante. Você vê um cara, um menino de 15, 14 anos de idade cantando Geraldo Azevedo, cantando Kid Abelha, né? São músicas um pouco mais antigas. Sim, né? E querendo ou não, a galera vê esse estilo um pouco mais elitista, mais... Isso. Com certo ar de superioridade. Isso. E foi o meu grande medo de começar a tocar na noite, foi ter esse ar de superioridade. Tipo, eu toco MPB, não sei o que, eu sou... Não, pelo contrário, eu fiz grandes amizades com a galera do sertanejo, justamente porque algumas casas que antigamente só tocavam sertanejo, hoje eu consigo tocar e abraçam o meu som, entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho shows agendados no La Isla, eu tenho shows agendados no Carmela, no Democratas, que são casas que abraçaram o meu som, entendeu? Tem uma proposta bastante interessante com aquilo que eu quero propor, que é a música realmente, que tem a poesia, que tem a mensagem e tal. E as pessoas me perguntam muito mesmo, cara, da onde você tira inspiração, de onde você tira isso, de onde você tira aquilo? Às vezes, para as músicas, para cantar, para fazer as coisas, às vezes eu tiro da cabeça, assim, tipo... Do nada. Eu sei que eu já senti aquela sensação com alguém, ou com algo, com alguma coisa, enfim, mas às vezes também elas vêm simplesmente do nada, sabe? Como eu te falei, se você me der umas 7 horas, 8 horas, uma tarde, se me der das 1 às 7 da noite, sei lá quantas músicas eu te escrevo, entendeu? Tipo... É um dom, né? Querendo ou não. Trabalho. Porque eu não era bom desse jeito, né? Não, eu não tenho dúvidas nenhuma que eu sou bom. Tá? Não tenho dúvidas nenhuma. Eu me dediquei. Eu me dediquei muito pra escrever como eu escrevo. Muito. Foi muita revistinha. Ficava repetindo música. Nossa, aquele DVD do Kid Abelha, acho que é de 99, o Acústica MTV. Eu acho que quando eu era criança, eu escutava aquele DVD umas 10 vezes por dia. Sem brincadeira. Eu lembro que você me contou uma história sobre a vocalista. Conta aí pra gente. Que eu fui apaixonado pela Paula Toller? Sim! Eu ainda sou apaixonado pela Paula Toller. Lógico que eu sou apaixonado por ela. Mulher linda há mais de, sei lá, acho que ela tem o quê? Ela tem uns 40 anos de carreira, uns quase 70 anos de idade, continua linda e continua cantando bem. Ainda sonha em casar com ela? Se ela vacilar, eu vou casar. Gente, voltando à questão da recepção em Vilhena, como que você enxerga o cenário cultural hoje? Eu tive uma visão... Quando você me perguntou isso pela primeira vez, eu tinha uma visão. Apesar de ser poucos dias atrás. Sábado? Nesse momento eu tenho outra, sabe? Porque a conversa que a gente teve, o contato que a gente teve, me fez também ter a proatividade de ir atrás, correr atrás pra saber como é que estão as coisas. E eu comecei a correr atrás e descobri que existem condições da gente fazer sim, né? Da gente fazer música, existe público para diversos temas e gêneros, mas a proporção, por nós sermos uma cidade de quantos? 120 mil, 110 mil habitantes? Nessa casa, dos 100. Nessa casa. Por nós sermos uma cidade assim, por nós sermos uma cidade do interior, da região norte, nós temos uma cidade onde o agronegócio, né, consequentemente o sertanejo é muito forte, o meu estilo de música, dentro do meu cenário, né, dentro daquilo que eu projeto pra mim, sei lá, o caminho é 10 vezes difícil, pra mim é 20. Aqui. Mas nós temos pessoas aqui que têm condições sim de alcançar primeiro um sucesso dentro da cidade, um sucesso municipal, depois um sucesso na região Cone Sul, depois um sucesso estadual, depois um sucesso na região norte, depois talvez mesmo um sucesso no Brasil, nacional. Nós temos bons artistas aqui em Vilhena. Temos sim. A galera fala, não, nós temos excelentes artistas aqui. Artistas de diversas artes. Artistas plásticos, dança, grafite, nós temos músicos, nós temos pessoas que pintam, enfim. Uma coisa que eu fiquei surpresa aqui é que a gente tem representantes no funk e no rap. Inclusive tem batalhas. De rap, né? Sim, foi a primeira cidade que eu vi. Eu sou de Cacoal. Eu lembro Começou agora esse movimento. Eu lembro de um contexto de rap daqui da cidade, há uns 3 anos atrás. Inclusive eu conhecia o rapaz que começou a Batalha da Patrola, eu acho. Que era ali no Quinto Beck, né?
Mas o hip hop, se eu falo que o meu caminho é 20 vezes difícil, do hip hop é 50 vezes mais. Pro interior, sim. Pro interior e também pela criminalização da música. A música do hip hop, do rap, ela é muito criminalizada, né? Que eu digo, as pessoas têm muito preconceito com a música. A música hip hop, o gênero hip hop. Tanto é que o evento parou de acontecer, as batalhas pararam de acontecer por conta da opressão, né, da sociedade referente a esse tipo de movimento. Que me entristece muito, porque toda arte é arte. Pra mim, toda arte é arte. Como eu te falei. Chega a ser ridículo. A gente tem grandes representantes. Emicida tá aí, os próprios Racionais MCs conquistaram um espaço grandioso. Mas voltando, né, eu fugi um pouquinho no contexto do cenário musical. Sim. Eu falo das artes em si, mas do cenário musical vilenense. As experiências que eu tive ainda não me projetaram a ver uma coisa grande. Mas ele é uma coisa que pode melhorar, entendeu? Nós temos artistas aqui na cidade, por exemplo, que fazem sucesso em outras regiões do Brasil. Eu posso citar até nomes. Gabi Shima, o Pedro Paulo Vinícius, Pedro Lucas e Vinícius. Inclusive lançaram um clipe novo. Já tem acho que 15 mil reproduções no YouTube. Eles estão crescendo. Entendeu? E o Vinícius é amigo pessoal meu, entendeu? Então, nós temos pessoas sim a propor fazer um trabalho interessante, mas pela nossa condição, da nossa região e tudo, é um trabalho de formiguinha. Você tem que ser paciente, você tem que ser persistente. E músico não é vagabundo. O músico trabalha pra caramba. Ele vive da arte dele, mas rala. Rala. No meu caso, eu tenho 2 profissões, né? Então, no meu caso, eu ainda não vivo exclusivamente da música. Então, mas existem pessoas aqui na cidade que vivem exclusivamente da música. E aí, é importante, como eu falei, você ter contatos, você ter amigos interessantes. E esses amigos, eles não precisam ser pessoas famosas, influências, donos de casas de show. Não. Você tendo... Eu falo muito de fanbase, né? Fanbase. É uma base de fãs. Você tendo essa base de fãs, cara, ser conhecido por 10 pessoas ou 10 mil é um começo, entendeu? É um começo. De todo esse tempo que você tem feito show aqui em Vilhena, teve alguma experiência engraçada ou peculiar envolvendo cachê ou até apresentação? Chega, eu fico... Agora eu tô com vergonha. Não, essa é a melhor parte. Não. Eu adoro histórias de fãs malucos. Assim, eu não sou famoso, né? Eu sou conhecido, inclusive hoje eu fui tomar vacina e a pessoa que foi fazer a minha triagem falou: nossa, você é o Nicolas Santana, né? Eu falei: sou. Eu já te stalkeei. Eu falei: o quê? Eu já te stalkeei e tal. Não, mas como é seu nome e tal? Meu nome é fulana de tal, eu já te stalkeei. Nossa, eu gosto muito das suas músicas, não sei o que e tal. Esses dias atrás você postou uma música, meu namorado me mandou e tal, música linda. Eu falei: nossa, caramba, obrigado e tal, por você curtir meu som. Essas coisas acontecem, as pessoas me reconhecerem. Às vezes eu não gosto muito, assim, de ir pra balada. Mas às vezes eu tô, assim, curtindo com meus amigos, uma baladinha, alguma coisa. Às vezes uma pessoa me puxa e fala bem assim: você não é o garoto da música? E aí me abraça, quer tirar foto e não sei o quê. E aí me passa o telefone, vamos fazer um som, isso e aquilo. Pô, meu pai é doido pra te conhecer, meu pai toca violão. Acontece muito isso. Nossa. E histórias engraçadas tem, né? Eu quero ouvir algumas. O músico tem fama de ser boêmio. Eu não sou. Mas o músico tem muita fama de ser boêmio, né? O músico, né? É um estereótipo, né? Mas é um estereótipo que muitos músicos vivem realmente, tá? Não vou aliviar pros músicos, não. Mas eu não vivo essa condição. Será, Deus? Não vivo. Não vivo. Não tem como eu falar tanto de amor, de carinho, de atenção, de como é que é o nome? De gostar de uma pessoa só, se entregar para um amor sincero e na hora de fazer as coisas eu ser totalmente ao contrário. É como eu disse, o meu violão é extensão de mim, a minha música é extensão de mim, tudo que eu falo é verdadeiro. Mas acontece muito propostas das mais indecentes que você imaginar. Das mais... Imagine... Qual mais absurda? Conta uma. Absurda. Sim, eu não vou entrar em detalhes. Tá. Mas acontece bastante de casais. Casais mesmo. Casais, tipo, casados e tal. Acontece bastante propostas de casal. Né? E aí vocês imaginam o terror que vocês quiserem, tá? Eu vou no swing. Fã louca, tem Sério? Tem bastante, não. É comum. Como são essas fãs loucas? Aquela fã que, tipo assim,
Talvez eu tenha bebido 1 ou 2 a mais, ou talvez tenha te olhado ali por 3 horas e imaginado uma vida ao seu lado. Gente, é psicopatia. Tipo, imagina você ficar 3 horas vidrado na pessoa, como assim? Não, e o medo? Eu acho que tem todo um contexto de fantasia ali também, da música. O violão, a música, né? A música é comprovada, é psicologicamente comprovada de que altera os sentidos neurais das pessoas, pro bem, pro mal, para um estado de êxtase, para um estado depressivo. A música tem esse poder. Eu acredito que muitas vezes quando isso acontece, né, esse estado de, abre aspas, tesão, não tesão no sentido da palavra, Sim. fecha aspas, é estado de tesão das pessoas, às vezes a fazem cometer, né, vamos dizer assim, esse tipo de coisa. Eu não critico quem faz, entendeu? Inclusive tem uns músicos por aí que faz, aceita, entendeu? Errado não tá se divertindo. Errado não tá, a gente vive um mundo em desconstrução, né? E eu super apoio, se você tem vontade de fazer e tal, vai fundo. Só que eu... Ai. Alguma fã que te pediu em namoro? Já. Não aceitou? Não, mas eu também já me apaixonei por fã também. Já me apaixonei, já. Então pode pegar fã. Depende. Depende do quê? Depende do contexto, né? Porque assim... Não é porque eu canto e não sei o que e tal, e canto sobre amor e tal, que eu sou um cara que tem que ficar me apaixonando por todo mundo que eu vejo na rua. Então, assim, é lógico que nós temos as preferências, os perfis de pessoas em que a gente se identifica, e, consequentemente, se uma fã ou se uma pessoa que gosta, não precisa necessariamente ser fã, porque eu acho que essa palavra fã, né, é meio que apego, né, à arte que você faz. Eu acredito que eu tenho alguns fãs realmente, mas eu também tenho as pessoas que só curtem o meu trabalho e me acompanham, entendeu? Então, esse contexto de pode pegar fã, pode ficar com fã, não gosto dessa palavra pegar, pode ficar com fã, pode, desde que você tenha a responsabilidade das suas emoções e da pessoa que você está se relacionando. Cuidado que você tá colocando a sua teoria de não ser boêmio por terra. Não, mãe, por que não? Ué, viver o amor de uma noite não quer dizer que não foi intenso, né? Eu já fiz canções para garotas que eu nunca me relacionei. Uau. Sim, inclusive o meu último disco, ele foi... Eu digamos que ele foi até uma fantasia da minha própria mente, vamos dizer assim. Por uma garota que eu conhecia há bastante tempo. Porém, a gente iniciou uma conversa, iniciou um teor da gente ficar e depois ter um relacionamento, essas coisas, sabe? Mas não deu certo, a gente nem chegou a se encontrar realmente com um teor romântico. Mas eu escrevi um disco inteiro pra ela. Então, Qual assim, o nome do disco? Brilho Loiro. Brilho Loiro? Nossa. Mas assim, dentro de todos os contextos, dentro de todos esses estereótipos, existem as ramificações. Então existe sim o cara que realmente, às vezes ele vai lá tocar no palco e ele já mira uma pessoa, já mira uma menina bonita, já mira um homem bonito que ele quer ficar, ou a menina também, da mesma forma. E isso é uma forma de você sustentar a felicidade que você acha que você tem que viver. No meu caso, eu não vivo essa felicidade quando eu tô no palco. Mas é como eu te disse, quando eu tô numa baladinha, quando eu tô numa coisa com meus amigos, eu não me privo de muitas vezes, quando eu tenho vontade, de sentir essas sensações. E, pô, beijar na boca é muito gostoso, né? Entendeu? Então, eu não sou boêmio, não sou pegador, essas coisas, nada. Sou bastante apegado. Se possível, ficaria até, sei lá, se o destino tivesse ajudado e todas as coisas, né, da vida tivessem ajudado, talvez eu estaria com a minha primeira namorada até hoje. Gente, que então, lindo! Pois é. Então, todo esse contexto, ele cai por terra, assim, quando a gente coloca em estereótipos. Né? Então, existem ramificações de diversas coisas. Voltando às suas composições, hoje você tem quantas produções? Pô, produções mesmo eu tenho 5, né? Que são produções gravadas em um estúdio, com produtor fonográfico, que foi o Fábio Aruga. 5 tipo EPs ou 5 músicas? Não, eu tenho 5 músicas que formam um EP, né? Tá presente no Spotify e tal. Tem uma música que eu gravei, né? O clipe que eu gravei na praia, que tinha o tema pandemia, foi logo no início da pandemia. Dá uma palhinha pra gente? Dou. Pode ser agora? Pode, por favor. Qual o nome dela e o que ela retrata? Enfim, eu nasci em Salvador, né? E Salvador, ela tem
Salvador, ela é a raiz, vamos dizer assim, da origem escravocrata no Brasil, né? A primeira capital do país foi Salvador, aonde existiam as maiores vias, né, de tráfico de escravos era por meio do Nordeste, né? Não só Salvador e Bahia, mas por meio do Nordeste. Depois que começaram a descer a partir do litoral e consequentemente chegaram no Sul, Sudeste. Depois de muito tempo chegaram aqui na região Centro-Oeste, depois de muito mais tempo ainda chegaram na região Norte. E Salvador tem muito isso, né? Eu diria que Salvador talvez seja a cidade onde tem a maior concentração de negros fora da África. E o meu pai é negro, e o meu pai sempre teve... Meu pai nunca foi religioso, mas ele sempre teve ligação com as religiões de matrizes africanas. Por a gente ter nascido em Salvador, né? Então a música fala sobre isso, fala sobre um contexto. Na verdade, o nome da música é Oração para Todos, Oração para Todos os Santos, né? Para Todos os Santos. E na verdade foi uma súplica. Eu tava vendo o jornal e muita mensagem, muita coisa ruim, e desliga a televisão, espera 2 horas para ver se não vai passar mais, você liga de novo e morte aqui, morte cá. Pandemia pauta. E gente que eu admirava morrendo, né? Tipo artista, pais de amigos meus morrendo, irmãos de amigos meus morrendo, primos se contaminando, graças a Deus eu não perdi ninguém da minha família, amigos da minha família morrendo, e eu fiquei muito, muito mal, né? Muito mal. E aí entra o contexto depressivo. E tudo isso me fez fazer uma oração. Eu quis, naquele momento eu desliguei a televisão e falei, não, vou fazer uma oração. E o nome e a música explica, né? Essa é uma canção que eu fiz para todo santo, né? Como que foi o processo de criação dela? Não teve papel, não teve caneta. Foi simplesmente o violão estava do meu lado, eu desliguei a televisão e eu comecei a orar para que todas as proteções, todas as divindades, seja no contexto evangélico, seja da religião, qualquer tipo de religião que nos ajudasse, nos desse uma iluminação, uma força superior, qualquer força superior que viesse até nós, nos ajudasse a passar por esse momento que a gente estava passando. E aí eu fiz essa oração com o violão no colo, né? E tocando uma melodia. E aí quando eu abri os olhos, chorando, decidi que em vez de ser apenas uma oração, deveria ser uma mensagem, uma canção. E aí eu fiz a canção, que as pessoas talvez não vão entender todos os termos da canção, mas ela quem entende pelo menos um pouco, ou quem se propõe a escutar ela com os olhos, com outros olhos, entende que na verdade não é uma canção, é uma súplica, né? É um pedido, né? Sim. Ainda que belo amanhã renasça, não poderemos encher as praças pra admirar o lindo sol de Oxalá. Ainda que bata a saudade do mar, eu peço calma e manjar, que eu lhe volto a visitar. Ó Rômulo, cuide dessas almas que não tiveram sorte e nos ajude a evitar mais mortes, expulsar essa tristeza que está instalada aqui, essa tristeza que contamina branco, negro, pobre, rico, qualquer um. Por isso eu peço muitas forças para algum, para vencermos essa guerra e poder sorrir. Essa é uma oração
que eu faço através do canto, seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo, pra todo santo. Essa é uma oração que eu faço através do canto, seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo. Uau, ela é ainda mais linda ao vivo do que no clipe. Nossa, como foi a escolha do cenário? Ele chorou. Eu tô chorando, tá bom? Ela é linda. Muito linda. Foi de um contexto assim muito... Foi animal fazer essa música, de verdade. O Kiostas me ajudou depois na gravação. E eu lembro que a gente chorava, sabe? A primeira vez que eu ouvi, porque eu fiz uma matéria sobre o lançamento desse clipe, do Vilenense que gravou. Cara, o período era conflituoso, era doloroso. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o clipe, os olhos marejaram. Não tem como não tocar. Dá pra entender que é uma súplica, um pedido de ajuda real. Tem muita entrega nessa canção, assim, sabe? A explicação dela, ela... Quem é da religião... Quem entende um pouco das religiões de matrizes africanas, Yorubá, Candomblé, sabe muito bem o que eu quis dizer nessa canção. Vai ter um trabalho jornalístico voltado pra Umbanda. Nós fizemos um documentário de Umbanda, de um terreiro de Umbanda. E tem muita... Eu falo, né? Oxalá é o Deus do Sol. Tanto é que eu falo na música, né? Que a gente não pode ficar nas praças ainda, a gente não pode se reunir nas praças para ver o sol de Oxalá. Depois eu peço calma a Iemanjá, né? Para que ela tenha calma, que já os mares, as águas, né? Voltaram a ser habitadas. Voltaram a ser habitadas, os pescadores vão voltar a pescar e etc. As pessoas vão voltar a fazer as oferendas. Para as outras canções, como é o seu processo criativo? É aleatório? Como funciona? É como eu te falei, às vezes eu escrevo... Por exemplo, uma das músicas de Brilho Loiro, eu tava dormindo e eu sonhei com uma melodia no violão. Sonhei que eu tava tocando violão. Acordei e escrevi a música. Qual é a música? Foi Brilho Loiro. Foi Brilho Loiro, a música que dá título, né? Quero ouvir, vamos. Que garota linda que meu olhar viu, a coisa mais bonita que eu já vi passar, a estrela mais cadente que encanta o céu. Comprei um telescópio só pra admirar, com esse seu jeito que me causa um efeito. Nem preciso dar um beijo pra fazer eu me apaixonar. Ela é espetacular, maravilhosa, ama animais, adora um café, a poesia mais completa, beleza doce, de rosto de menino e corpo de mulher, por aí desfilando com o seu all-star, foto de cachorrinho vive a postar, mora no meu coração sem aluguel pagar. Eu não esqueço quando a vi passar, por um segundo pude admirar, igual aquele sorriso não existe outro. Eu sonho com essa mina, sua beleza me fascina, minha vida ela ilumina com o seu brilho loiro. Eu não esqueço quando a vi passar, por um segundo pude admirar, igual aquele sorriso não existe outro. Eu sonho com essa mina, sua beleza me fascina, minha vida ela ilumina com o seu brilho loiro. E assim vai. Meu Deus, você acabou de ganhar uma fã, eu adorei. Sério? Sua voz é maravilhosa. Sim, realmente lembra muito Armandinho, Vitor Clay, o estilo, nossa, maravilhoso. Eu gosto muito, demais. Você estava contando do processo criativo dela, que você sonhou com a melodia. Na verdade, o nome da canção, né,
O começo da canção eu falo: mas que garota linda que meu olhar viu, coisa mais bonita que eu já vi passar. Então, tipo, eu brinquei com essa garota dizendo que ela era o brilho loiro, né? Na época que a gente ainda tinha um pôr do sol sem fumaça. E... Às vezes ele tá sem fumaça. É. Começa a caminhar mais. E aí eu comecei a brincar, né? Dizer que essa menina tem os cabelos loiros. E comecei a brincar, né? Chamando ela de brilho loiro e tal. Maravilhoira. E brinquei com ela sobre as questões que ela gosta, né? Tanto é que na música fala, né? Foto de cachorrinho vídeo pra postar, né? Ela então posta... foi uma pessoa específica que você Sim, se inspirou. sim, foi uma pessoa específica. Um contexto, né? De um amor que eu... um amor que eu não vivi. Eu só senti. Era platônico? Não sei. Aí tem que perguntar pra ela. Se ela também te devolveu alguma coisa, não era Não, platônico, eu acho que foi totalmente uma fantasia. Então é platônico. A música tem disso. Mas rendeu. Rendeu o disco inteiro, Nossa, 8 canções. 8 canções. Quantos discos preparados você tem? No caso, você só lançou um. Qual que é o que você lançou? Eu lancei um EP, né? Na verdade a gente testou vários segmentos de canções, né? A gente testou uma música bem lenta, com teor romântico. A gente testou uma música bem lenta com a mensagem, que inclusive foi um presente que eu dei pra Kiostans, né? O nome da música é Despedida. Despedida? Isso. E ela tá presente no Spotify. Não vou cantar aqui porque eu quero que vocês vão lá. Vale a pena. O nome da música é Despedida e é uma declaração que eu fiz pra ele, por tudo que ele me ajudou, por tudo que ele fez por mim. E a gente também lançou um reggae. Lançamos uma música chamada Teatro da Vida, que pra mim é a melhor música disparada do EP. Agora, tu vai... Por exemplo, eu vou dizer da onde veio a inspiração de Teatro da Vida. Que estava eu com o Kiostens. E Kiostens começou a namorar. Um beijo pra você, Jamile. Começou a namorar uma mulher chamada Jamile, uma garota chamada Jamile. E a Jamile tem, aliás, Babi, um beijo pra você também. Babi é incrível, gosto muito dela. Tinha uma colega de apartamento chamada Babi. Elas são melhores amigas desde o nascimento, acho que até antes. As mães já eram amigas, e enfim. E elas me apresentaram uma garota chamada Clarissa. Não tem teor romântico na música, eu nunca fui apaixonado e nunca tive vontade de ficar com a Clarissa, não. Mas a Clarissa, ela é atriz. Né? A gente foi até a casa da Clarissa, num jantar, todos nós. E a gente fez um dia de música e todo mundo cantou e brincou. E aí eu contei e cantei as histórias que eu tinha. Cantei algumas músicas também minhas. A gente cantou outras músicas que eles escolheram lá. A gente fez uma noite de som e de pizza. E aí a Clarissa foi me contando as histórias, assim, bem breve, mas eu fiquei encantado por ela ser quem ela é, tipo... Aí eu comecei a seguir ela no Instagram, e o Instagram dela era uma maravilha, tipo assim, fotos coloridas, incríveis, de vivências que um dia eu quero ter, vivências que eu já vivi e sei a sensação. Eu não sou bom em ser ator, mas tenho muita admiração e tenho muito gosto pela arte, pelo teatro em si, né? Pelas peças de teatro gosto bastante. E fiquei apaixonado por ela ser atriz, cara. Ela mora no Rio de Janeiro. E aí eu conheci ela. Eu peguei todas e aí eu peguei, como eu tinha gostado muito do feed, das fotos, das frases que ela usava nas fotos dela, eu peguei todas as frases, nem sei quantas publicações ela tem, deve ter umas 300, sei lá. Eu peguei todas as 300 frases, se for 300, me corrija, Clarissa, se eu estiver errado. Peguei todas as frases do que ela colocou em fotos e vídeos do feed dela do Instagram, coloquei num rascunho, à mão, tá? Porque eu não escrevo no computador. Tem que ser à mão. Pra completar mesmo, tem que ser à mão. Bem tradicional. Aqui ó, carinho de dedo, ó. Se fosse lá no século... Na verdade, se fosse antes de Jesus Cristo, eu seria considerado um estudioso. Porque eu tenho um calo no dedo, por causa da caneta. Enfim. E aí eu me apaixonei por esse perfil, peguei todas as frases do Instagram dela e montei uma canção. Eu tirei as partes que dava e todas as frases de Teatro da Vida são frases que tem no perfil de Clarissa. Rola uma palhinha? Ai. Enquanto isso. Tem que lembrar agora.
o refrão. Enquanto isso no teatro da vida, cada um vai exercendo seu papel na trama. A criança e o carrinho, a fofoca e o vizinho, a toalha molhada na cama. Coisa simples tem um toque essencial. Brincar com um cachorro com a voz de criança. Viver é estudar a si mesmo. O brilho eterno de uma mente se faz lembranças. O brilho eterno de uma mente se faz lembranças. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Um filme. É um filme, né? Com do Jim Carrey, eu amo que é um dos meus filmes favoritos, que Clarissa me apresentou, né? E eu decidi colocar, né? Tem poucas colocações que não fazem parte do feed dela, né? Mas eu lembro que ela me apresentou o filme, mas depois ela postou uma foto com uma frase do filme e uma menção. Quais Então, são as principais temáticas das suas produções? tudo. Ah, é tudo? O meu lema é tudo vira música. Uau. O Kiostas vivia falando pra mim sobre a salada de fruta que a esposa dele fazia. E aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, mas eu tenho que provar a salada de fruta. E ele sempre exaltava que a salada de fruta não podia ser sem manga espada. Então, tipo, o tipo de manga que você tinha que utilizar pra fazer a salada de fruta tinha que ser a manga espada. Aí ficou com isso na minha cabeça. Aí uma vez eu tava passando um tempo com o Kiostas no apartamento dele, no final de semana, e eles fizeram essa tal da salada de fruta que era fenomenal. E fruta pra cá, e a manga espada. Eu comi a salada de fruta. No outro dia de manhã, mostrei pra Jamile a música que se chama Frutando, né? É uma brincadeira, né? Desfrutar. E com a coisa, salada de fruta, desfrutar. Que fala, né? Manga e espada que é pra cortar uma prima, e abacaxi que é pra adoçar todas as manhãs. O bem-estar e por sorriso estar em dia, tem pedacinhos cortadinhos de maçã. E pra quem gosta pode colocar grão chia. Preste atenção na receita que eu tô te contando, que não é mel, mas serve pra adoçar o dia, pra continuar a vida desfrutando. Então tudo vira música. A primeira vez que eu fui no apartamento de Jamile e de Babi, quando eu as conheci, na verdade foi o segundo contato que eu tive com elas, né? Quando eu fui no apartamento delas, foi aniversário do Quiosques e a gente foi fazer uma breve festinha lá, né? Por conta do contexto da pandemia, só fomos nós mesmos. E eu me senti tão bem naquele apartamento, era um apartamento tão lindo, assim, tipo, era um apartamento simples, mas tinha uma decoração, assim, sabe, que tinha os toques das personalidades delas. Eu me senti tão acolhido naquele apartamento que eu fiz uma música pro apartamento. Gente, Tanto real, qualquer coisa mesmo. Tanto é que na música eu falo, né? É um tal lugar onde me guiaram pra direção certa, que abriu meu coração. Pareceu pra mim ser a opção correta, que tem o olhar de uma morena e a serenidade da voz de uma boneca. A morena é a Babi, que é uma morena dos olhos parecidos com os meus, olhos meio mel, meio claro. E a boneca é a Jamile, porque o Kiosques chamava a Jamile de boneca, né? Dizendo que ela tinha um beijo de boneca. Que fofo. E aí eu e o Kiosques fizemos, na verdade, mais de uma música pra Jamile, e um dos nomes das músicas é Boneca Beijoca. Nossa, que fofo. Vantagem de namorar um músico, meu Deus. Vantagem de namorar um músico. Na nossa conversa você havia dito que você chegou a vender uma música, né? A gente vendeu já. Qual a música? Como é que foi o processo de criação? Do que ela fala? Foi a música que eu brinquei com você, que eu fiz em 5 minutos. Eu tenho um amigo músico chamado Guilherme Ferreira, um abraço pra você, cara. Ele simplesmente entrou em contato comigo e falou, poeta, você é compositor, né, velho? Eu falei, sou compositor e tal. Você poderia fazer uma música, cara? Porque um colega meu de Porto Alegre e tal, quer muito gravar, e eu falei de você pra ele ficou animado. Eu falei, tá, beleza. Que horário você tá livre? Tá horário, aparece aqui em casa. E aí ele vivia falando pra mim assim, cara, como é que é o processo de criação? Porque eu sento no quarto e eu quero escrever 1, 2 frases e não sai nada. E aí tu pega o violão, eu vejo que tu tem, na época acho que eu devia ter umas 200 e poucas canções na época, né? Foi 2 anos atrás.
Então, tipo, como é que é e tal? Eu falei, não, pega um papel e uma caneta e em vez de mostrar pra ele composições que eu já tenho, eu vou mostrar pra ele uma composição nova. Vou criar uma composição com você. Ele falou, tá doido? Assim, do nada? Eu falei, assim, do nada. Qual o tema? Quer escrever sobre amor? Vamos escrever sobre amor. Aí a gente fez Lembro de Você. Foi literalmente, eu digo em 5 minutos, porque o refrão foi feito em 5 minutos, e depois do refrão, eu tenho muito disso. Eu pego, deixo o celular gravando e vou fazendo de cabeça. Né? Vou, abre aspas, cuspindo frases. Fecha aspas. E aí depois, em algumas ocasiões, eu vejo que se encaixou melhor, ou eu até apago o áudio e recomeço com o papel, ou vou direto pro papel. Tem várias aplicações. Mas nessa música chamada Lembro de Você, foi freestyle, tipo assim, eu fui fazendo a música e ele anotando e eu cantando com o gravador. E aí agora acho que a música deve estar com uns 90, 80 mil reproduções no Spotify. Matheus Suni, o nome dele. É um músico lá de Porto Alegre, muito talentoso, muito talentoso. Com toda essa quantidade de composição, você já tem algum projeto musical? Além desse EP? Então, né, eu tenho 4 discos prontos, né? Falta o dinheiro para fazer as tracks. Acho que falta também um pouquinho de tempo, né? Porque como eu tenho várias profissões, várias coisas, eu termino assim me sabotando no quesito de não ter tempo para realizar essas atividades. Mas nada que a gente não possa encaixar e tal. O incentivo de um estúdio ou de um produtor daqui da cidade seria interessante, né? Para isso acontecer, para esses 4 discos saírem do papel, né? Brilho Loiros, acho que seria o disco mais interessante para ser lançado agora, até porque é um disco quente. Então, são músicas que estão aqui mais tempo, né? Quer dizer, estão na minha memória, mas sempre estão fervendo no violão, né? Durante os seus shows que você faz aqui em barzinho, você canta as suas composições? Canto. Tem uma galera que sabe que é minha, tá? Porque tem alguns refrões que pegam, né? Tem uma que você me falou durante a entrevista que o pessoal costuma mandar pras meninas pra pedir namoro, não é? Qual o nome? O nome da música é... Ai, caramba, agora você me pegou. Como é que é? Nesse horário quero me perder, escrevi minha poesia. Posso cantar? Pode, por favor. Eu não reclamo. Aí eu lembro o nome da música. Perfeito, por mim pode cantar todas. A verdade, o nome da música Se Eu Fosse Você Me Namorava. É o refrão da canção, agora eu lembrei. É uma brincadeira. O que você faria se você trocasse de lugar com a pessoa que você gosta? Nessa brincadeira, eu me namoraria. Eu trocaria de lugar com ela pra ela aceitar namorar comigo e a gente namorar, né, entendeu? E aí eu brinco com isso na canção, falando que se eu fosse a pessoa que eu gostasse, por um dia, eu me namoraria. Né? Essa é a mais famosa, a mais conhecida que você tem? Não, eu acho que a mais conhecida é Para Todos os Santos, né? Até porque depois, Para Todos os Santos foi tema de trabalho lá no IFRO, né? E tal, um trabalho dos alunos do IFRO, de todas as salas do IFRO tiveram que fazer um trabalho sobre essa canção e tal. Muito disso da galera me encontrar e falar, pô, tu é o Nicolas Santana, né? É de muitos ex-alunos ou alunos do IFRO atualmente, né? Ex-professores e tal. O IFRO, né, é uma instituição que me ajudou muito, muito mesmo dentro da minha carreira, assim, né? Dentro do meu crescimento musical e como pessoa também, além da minha família, né? Então, se eu fosse você, eu me namorava. Nesse seu olhar que eu quero me perder, escrever 1000 poesias inspirado em ti. Sei que me avisou que é difícil te entender, mas você é o melhor golpe que um dia caí. E se você fosse uma rosa, eu seria um beija-flor, invadindo seu jardim e te enchendo de amor. Se eu trocasse de lugar por um dia com você, adivinha o que eu ia fazer? Se eu fosse você, me namorava. Se eu fosse você, me namorava. Se eu fosse você, me namorava. Se eu fosse você, me namora, vem agora, me namora, vem agora, me namora. Me namora, minha mãe te quer de nora.
namora, vem agora, me namora, vem agora. Me namora, vem agora, minha mãe te quer de nora. E se eu fosse você, me namorava. Uau, maravilhosa. Pra você, o que é uma definição de boa música? De cunho crítico? Também, o que é boa música pra você? Pro Nicolas Santana. Pro Nicolas Santana? Uma música que transmita alguma sensação, seja uma sensação primária, como afeto, amor, raiva, tristeza, seja uma sensação um pouco mais profunda, da questão da identificação, né? De você falar, poxa, essa história já aconteceu comigo, como eu te falei. Mas tudo isso acarreta a uma música boa. O funk, que fala sobre... Eu amo funk. O funk fala sobre pegar e beijar e bater e puxar cabelo, causa nas pessoas uma sensação de euforia. Então é uma música boa. O Caetano, quando canta, sei lá, quando canta... Sozinho. Não, sozinho, se não me engano, é Peninha, né? Ele canta sozinho também. Caetano, quando canta... Eu tenho uma música do Caetano que é assim... eu só vou gostar de quem gosta de mim. Essa música é uma composição linda. Quando ele canta isso, ele também identifica uma coisa ali nas pessoas, né? As pessoas se identificam naquilo que ele está dizendo. Pra mim, música boa é aquilo que toca você. Como você falou, tu adora funk. Eu, pra curtir com meus amigos, dançar com as minhas amigas, pegar e não sei o que e tal, pra mim o funk é interessante. Agora, pra eu botar no meu dia a dia, no meu fone de ouvido, pra ir pro trabalho, ou pra botar dentro do carro, não é uma coisa que eu escute. Mas, sei lá, uma festinha, uma coisa assim, um aniversário e tal. Tudo bem. Nicolas, a gente já tá encerrando. Foi ótimo te receber. Divulga pra galera as suas redes sociais pra estar acompanhando os seus trabalhos, os seus projetos. Enfim, eu tenho projetos, né? Tenho músicas no Spotify, tenho músicas no YouTube. Tenho algumas composições que eu não soltei ainda, né? Que estão gravadas só voz e violão, com vídeo caseiro, né? Dentro de casa, no Instagram. Tenho meu Instagram, quem quiser seguir lá, @o Nicolas Santana, sem Y, sem nada, sem K, sem nada, o Nicolas Santana. Tenho o meu perfil no Spotify também, que a galera pode seguir. E acho que é isso, meu perfil no YouTube também, meu perfil no TikTok, que apesar de ter poucos vídeos, mas tenho um perfil no TikTok também. E é isso, né? Se a galera que quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, galera que quiser saber um pouco mais sobre composição, já dei aula de composição, a galera que quer aprender um instrumento, né? Galera que quer orientação sobre como começar a tocar à noite, galera que gosta de música, galera que quiser patrocinar o meu próximo disco. Sim, principalmente essa galera. Entendeu? Mas as pessoas podem me achar por meio dessas redes sociais, lá no Instagram principalmente, que eu diria que é o meu meio de comunicação hoje mais ativo. Tem mais ativo do que o WhatsApp. Bom, gente, nós ficamos por aqui com o Bragcast. Se você tiver sugestão de entrevistado, perguntas, entre em contato na nossa DM ou deixe nos comentários no @Bragcast. Até o próximo programa.